Olá! Estamos começando mais um Conexões Saudáveis. Eu sou a Leila Oliveira. Estamos aqui hoje com uma mulher maravilhosa, como sempre temos trago aqui. A gente está aqui com a Grazi Lima. Ela é sexóloga e vou passar para ela se apresentar para vocês. Olá, queridos! Então, meu nome é Grazi Lima, sou psicóloga, sou terapeuta sexual. Já estou aí nessa jornada há 15 anos. Sou mãe de duas bênçãos, né? Do Yuri, de 27 anos, que já é casado. Da Yara, de 2 aninhos, eu gosto de desafios. Por isso, dessa distância de um para o outro aí, tão grande, de 25 anos. Sou casada com o Roberto há 8 anos. Nas minhas horas livres, eu sou pastora, quase que o tempo todo, né? Sou pastora auxiliar ali na Lagoinha do Alterosas. E trabalho aí com sexualidade, com casais, tanto no consultório quanto na internet. E tô aqui para compartilhar um conteúdo com vocês. Espero que vocês cresçam bastante aí com tudo que nós vamos falar aqui hoje. Gente, falar com vocês, eu parei lá para assistir, eu não consegui parar de tanta coisa interessante que tem lá. Eu assisti no mínimo 5 vídeos lá, em sequência um do outro. E hoje Fala a arroba lá dela. E hoje... Arroba do YouTube. É psique.g, tanto no YouTube quanto no Instagram, psique.g. Psique.g. Gente, vai lá, é muito bom. Vocês vão aprender muito. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre autoconhecimento e educação sexual. E aí vou fazer aquela perguntinha que todo mundo quer saber. O que é uma vida sexual saudável? Ótimo. Primeiro que vida sexual ela foi feita para ser desfrutada a 2. Então, para que seja saudável, ambos têm que estar satisfeitos com o desempenho, com a forma que tem sido, com o prazer que tem sido proporcionado para um e para o outro. E trazendo o contraponto, né? A gente considera como disfunção ou doença sexual quando um dos dois não estão satisfeitos. É muito comum as pessoas às vezes perguntarem assim, qual é a frequência que é considerada doença, por exemplo? E só é considerado algum tipo de transtorno quando um dos dois não estão satisfeitos ou estão em discordância. Se o casal tem uma frequência sexual, mesmo que baixa, ela atenda aos dois, tá tudo certo. Eu já atendi casal que fazia 1 vez por mês e para ele estava tudo bem. É uma frequência baixíssima. Se eu for dizer assim, a minha perspectiva, como pensando em saúde, seria pelo menos 3 vezes na semana. No mínimo. Para quê? Para liberar atenção, pro marido esvaziar ali os testículos, né? Para não ficar ali cheio, irritado, né? Para ter isso também. E para ter um momento de prazer, de conexão, de intimidade do casal. Que essa é a principal função, né, do sexo, é conectar o casal. Então, para que não haja assim, um distanciamento muito grande, o ideal é de 3 vezes aí na semana, pelo menos. Eles falam que o homem é 72 horas o máximo que eles aguentam, é isso mesmo? Então, isso vai variar muito de um homem para o outro. É claro que tem fatores hormonais que envolvem aí, né? Às vezes o homem está com a baixa hormonal, ele vai ter menos desejo. Mais ainda, né? O estresse. Hoje é o fator principal que faz as pessoas não quererem se conectar ali emocionalmente, fisicamente, sexualmente falando. Ah, não, a correria do dia a dia, o desânimo, eu estou muito estressada e acaba não tendo essa frequência sexual. Mas não tem um tempo limite assim, não, vai variar, né, de um para o outro. Casal saudável quer se conectar sempre. Ah, daí a gente já sabe a resposta aqui dessa primeira pergunta, né? Não, e tem o reforço também, né? Se é uma relação gostosa, se é prazeroso, você vai querer mais vezes. Com certeza. Agora, se é uma relação meia boca, que não tem tanto prazer, que não tem orgasmo, a chance de você querer... Ah, não, hoje não. Das esposas fingir que tá dormindo, né? Dor de cabeça. Tô com dor de cabeça. Então, isso tudo mostra ajustes que precisam acontecer na relação. Às vezes na relação de troca conjugal, às vezes sexual. Porque também o que acontece fora da cama influencia muito, né, em cima da cama. E esses ajustes são necessários. O casal precisa estar atento a isso. Espera aí. Se nós não estamos tendo uma vida íntima próxima,
com frequência, o que será? É o desempenho? É a falta de conexão? O que está acontecendo que está produzindo essa desconexão? Se questionando quanto a isso, e se não conseguiu resolver só os dois, procure ajuda profissional. Primeiro com o médico, né, o ginecologista ou o urologista, para olhar a parte física. E posteriormente, o psicólogo, né, o especialista em sexualidade, para olhar essa parte da conexão, da interação do casal. Então, são alguns fatores que são importantes de ser observado. Para quem compreende, né, que o ser humano é corpo, alma e espírito, é necessário observar as 3 esferas, né? Primeiro o físico, o emocional e também a parte espiritual, porque existe uma conexão que é social, que é a intimidade social, tem a conexão que ela é física, que é o sexo propriamente dito, que é aqui a gente fala da sexualidade, mas tem conexão espiritual, se o casal está junto, desfruta da mesma fé, se buscam juntos orando, lendo, e aí de acordo com a prática de cada um, e essa conexão emocional, a liberdade de se abrir e falar o que está sentindo, pensando, querendo. Se eu não consigo me abrir emocionalmente para o meu companheiro, eu vou me sentir mais distante. Vai comprometer a conexão física. Se eu não me sinto incluída no contexto que ele está inserido, eu vou ter um distanciamento no social e vai atingir também a minha conexão física. Então, é um conjunto de fatores, né? Um conjunto de coisas. E é tão interessante, né, que quando o casal é alinhado, eles têm a mesma visão, têm o mesmo propósito, a conexão na relação sexual, né? É assim, é o alívio, não é só do homem. Antigamente era só o homem, mas a mulher também. A mulher, ela tem essa liberdade, quando ela tem essa liberdade na cama com o homem, nossa, gente, não tem nada melhor, né? De você ter a liberdade de poder falar aquilo que você está sentindo, aquilo que você deseja, né? E uma coisa que você falou aí, ó, que a gente vai pode, ó. As mulheres estão sentindo orgasmo mesmo ou não? Isso é um caso sério. Eu acho que é das disfunções mais comuns e que não é falado, porque você conversa sobre orgasmo, todo mundo finge familiaridade, né? Quando a pessoa pergunta sobre orgasmo, é porque ela não sabe o que é. E se ela não sabe o que é porque ela nunca vivenciou. Quem teve um orgasmo sabe que teve um orgasmo. Aquela que não viveu esse orgasmo não sabe. E aí, assim, fazer sexo, ok. Todo mundo faz. Todo mundo que quiser fazer, faz. Agora, o sexo com prazer, para chegar até o orgasmo, você tem que ter muito autoconhecimento. Às vezes, você responsabiliza, você vê aí socialmente falando, né? Uma responsabilização do outro pelo próprio orgasmo. As mulheres que acreditam que o homem que deve levá-la ao orgasmo. E tem muito mais a ver com uma conexão dela com ela mesma. Do quanto ela conhece o corpo dela, percebe as sensações, o quanto ela se traz presente para aquele momento. Tem muitas mulheres que não conseguem ter orgasmo porque tem uma ansiedade muito grande ou se dispersam, não se conectam com o momento. O marido está lá fazendo um carinho, ela está pensando na conta que tem que pagar ou na teia de aranha que ela precisa tirar lá no canto da parede. É verdade. Olhando para a teia de aranha, ela vai conseguir se conectar com o corpo dela? Não vai. E o prazer não vai vir. Então, lógico, de uma relação para outra, pode variar a intensidade desse orgasmo. O orgasmo, se eu for colocar uma escala aí de 0 a 10, vão ter momentos que seu orgasmo vai ser 10. Tem momentos que vai ser 5. Nem sempre ele vai ser muito intenso, mas ele é algo diferente, uma reação física diferente, e não tem como passar desapercebido. Mas é muito comum. As mulheres, né? Eu vou pensar que a cada 5 mulheres, pelo menos 3 não conhecem o que é orgasmo. Nunca sentiram orgasmo. E aí vem aquela questão, né? O orgasmo, ele é vaginal ou clitoriano, né? Essa é uma dúvida das mulheres, né? Isso. O orgasmo, ele em suma, ele sempre será clitoriano. Porque o clitóris... Posso mostrar? Pode, fica à vontade. Vou mostrar para ficar mais fácil de ilustrar. Então, ó, o clitóris... A gente acha que ele é só essa pontinha aqui, né? Só essa parte de cima. E é mais fácil ajudar a mulher a chegar ao orgasmo com essa estimulação do clitóris. Porém,
ele está tanto atrás, né, desses lábios internos quanto dos lábios externos, porque o clitóris é tudo isso aqui, ó, parece até um bonequinho, não é? Que bonitinho. É tudo isso. Então, quando acontece a penetração, ele está sendo estimulado também. Quando o homem vai lá e faz uma massagem na vulva, aquecendo ela, preparando para o orgasmo, se ela estiver muito bem excitada, a chance de chegar ao orgasmo é maior. Então tem que ter uma relação íntima aí com esse órgão que não serve para nada, além de dar prazer para a mulher. A única função do clitóris é essa, que a mulher consiga chegar ao orgasmo. Eu falei que nós somos umas privilegiadas, né? Deus ama mais a mulher porque deu ela o clitóris. E aí o homem não conhece, às vezes, a anatomia da mulher. Não entende essa anatomia, não entende questões básicas que vai ajudar, né, ele nesse caminho para ajudar essa mulher. Ela tem que se conectar consigo, mas o estímulo que está sendo feito ali pelo companheiro tem que ser funcional, tem que ser efetivo. E nada melhor do que o treino, né? Quando a gente treina, a gente fica bom. Qualquer coisa. Nossa, fica ótimo. Então, anos de prática ali no sexual vai ajudar a pessoa a chegar no orgasmo. Agora, tem uma polêmica aí, sabe o que é? Vou deixar ela aqui nos acompanhando. As mulheres fingem orgasmo. E se ela finge orgasmo, como é que esse homem vai descobrir o caminho para ajudá-la nessa trajetória, que é a responsabilidade dela, mas ele está participando. Se ela finge, ele não vai conseguir ajudá-la nesse processo. Né? Então, assim, tem outras coisas em torno desse orgasmo. Por exemplo, uma boa excitação, tempo de estimulação. Uma boa preliminar, né? Com certeza. Se o homem não sabe oferecer uma boa preliminar, a mulher pode direcioná-lo. Dizer, olha, mais para a direita, mais para a esquerda, me dá um beijo na boca, que coisa básica do dia a dia, né? Os casais, às vezes, perdem essa conexão no beijo na boca. Se perdeu a conexão do beijo na boca, não vai... antigamente não dizia assim, beijo em cima e esquenta embaixo, né? Assim, igual eu ia falar isso. Desse jeito. E se não rolar um beijo, não tem como. Como é que conecta? E é uma coisa básica, né? Um beijo bem dado, que desperta aquela vontade de beijar mais, que te deixa arrepiada. Isso já vai facilitar e muito para as preliminares. É o básico. Beijou bem, beijou gostoso, correspondeu, já vai ter uma lubrificação ali. Já melhorou a excitação, a chance de aproximar do orgasmo é melhor. E a resposta sexual, ela passa por um ciclo, né? Tem o primeiro interesse sexual, que é o desejo. Se tem o desejo sexual, pensou em sexo. Pensando no dia a dia, o homem pensa em sexo toda hora, né? Toda hora aquilo vem na cabeça dele. Por isso que ele é visto como quem gosta mais de sexo. A mulher põe uma lista de coisas à frente, o sexo fica no final da lista. Verdade. Então, quando o marido vai procurar essa mulher para a relação, aí que ela vai, nossa, tem que fazer, né? Aí vai pensar, aí demora a ter aquela resposta. Isso atrapalha muito os relacionamentos, né? Sim. E é necessário que a mulher tenha pelo menos 20 minutos de estimulação para que ela tenha uma excitação. O fluxo sanguíneo que precisa ir para a parte genital para gerar a excitação é muito maior na mulher do que no homem. Por isso que o homem, assim, beijou, teve ereção, já está preparado. A mulher não. A mulher ela precisa de um tempo para que esse sangue vá. Pra você ter uma ideia de fluxo sanguíneo, é assim, 20 ml de sangue é o suficiente para o homem ter uma ereção. Mas para a mulher é 200 ml, praticamente a quantidade líquida aqui dessa taça. Pensa, que isso? 20 ml para 200 ml. Tem que ter muita excitação, Precisa de tempo para esse sangue deslocar até ali, para que haja essa excitação, e passa por alguns fatores. Por exemplo, eu falei do canal vaginal, né? O canal vaginal, ele mede aproximadamente, nós aqui não estamos excitadas, então estamos no estado de tranquilidade. Se a gente colocar uma régua, vai medir 7 centímetros aproximadamente, sem excitação. À medida que há um estímulo, que há uma resposta sexual, que há lubrificação, esse canal de 7 centímetros, ele dobra de tamanho, vai para 14, 15 centímetros aproximadamente. Nossa! Então, esse canal que se alonga favorece, não só pela lubrificação, mas pelo alongamento, porque no final do canal vaginal tem o colo do útero. E o colo do útero, as mulheres vão saber bem, né? Quando a mulher está com cólica menstrual, é porque o colo do útero ele teve que fazer uma leve dilatação
para o sangue passar. E se o sangue está grosso, ela vai sentir cólica. Quando a mulher vai ter neném, os 10 centímetros de dilatação que ela precisa ter é do colo do útero. Por isso que sente aquela dor, né? Para poder dilatar esses 10 centímetros do colo do útero. Imagine só, uma mulher que não está excitada e vai para a relação com penetração. O impacto do pênis no colo do útero, a sensação que ela vai ter de cólica. É desconfortável. Vai ter orgasmo? Não vai. Então, tem vários detalhes que precisam ser observados para que essa relação seja verdadeiramente prazerosa, sem dor, com uma resposta física que vai levá-la até o orgasmo. Nossa. Gente, se você está aqui aprendendo com a Grazi, igual eu estou aprendendo, curte aí, compartilha, vem conhecer mais do Conexões Saudáveis e deixa eu te falar, essa mulher sabe muito, hein? Aproveita essa oportunidade aí, tá bom? Então, Grazi, uma das coisas também, a gente está falando aqui sobre os relacionamentos, sobre as intimidades, e como lidar com a diferença de libido entre o casal? Você até falou a princípio, né, que tem muito a ver com a conexão, né? Você tem uma conexão e eu vejo muito os homens reclamando porque tem vontade de se relacionar com a mulher, mas ela não está preparada. E aí, igual você respondeu, né, que tem essa questão da mulher estar sendo preparada para esse estímulo. Uhum. Então tá, aí vendo isso, como que a mulher ela pode conduzir essa situação? No sentido de buscar ajuda. Às vezes a gente vê muito as mulheres reclamando dos homens, porque às vezes os homens também, eles não vão buscar eles estão preparados, assim, né? Bonitões, igual as mulheres se preparam para poder estar lá com eles e tal. Que dica você daria para essa mulher? Nós temos que pensar em 2 cenários. Hoje em dia, é mais comum as mulheres se queixarem da libido baixo dos homens do que, de fato, o que era antigamente, que era o oposto. Claro, vai variar de casal para casal, mas nós vamos pensar nessas 2 realidades. Tem a realidade da mulher com baixo libido, que não pensa em sexo, que não tem desejo sexual, que uma série de fatores contribui e atrapalha para que ela esteja ali disponível para esse companheiro. E aí o baixo desejo feminino. Mulher, normalmente, ela é estimulada de forma romântica. A maioria das mulheres demandam toque físico, né? Sem interesse sexual. Toque físico, assim, um carinho, é um abraço, é um beijo, um acolhimento, sem pensar em sexo. Porque muitas mulheres falam isso, né? Não, só me procura na hora que é sexo. Me beijou, pode saber que tá querendo é sexo. Isso vai produzir um distanciamento. Então, ela quer, sim, o afeto, o carinho, mas sem o interesse sexual. E, normalmente, iniciativas mais românticas, né? Esse homem que leva ela para jantar, que fala, se prepara que eu vou te levar num lugar hoje. Nossa, que bom! Então, esses movimentos mais românticos, e isso vai variar de mulher para mulher, vai fazer com que ela esteja mais aberta. Se essa mulher passa a admirar esse homem, então, se ele tem comportamentos que atraem o olhar dessa mulher, para ela falar assim, nossa, que homão é esse que eu tenho? Isso vai despertar o desejo dela. Olha como é que é impressionante, Leila. Muitas mulheres olham para o homem e falam, que homão, quando esse homem está ajudando ela no cuidado com a casa. Lavando vasilha, né? Quando essa mulher tem linguagem de amor, de atos de serviço, né? Ela vai olhar e falar, nossa, ele me ama. Por quê? Porque esse homem viu que a louça está na pia, que ela não teve tempo ainda e vai lá e traz esse auxílio para ela. Ela vai se colocar mais disponível na hora de dormir por causa disso. Quando este homem dá o suporte, que é função dele também no cuidado com os filhos. Quando ela percebe que ele está ali conectado emocionalmente com a casa, com as funções, com o reparo da casa. Nossa. Que às vezes é negligenciado Fala pelos sério, homens. a gente ama, né? Então, são coisas diferentes. Agora, vamos pegar aqui o público masculino, que hoje tem se observado uma baixa. Se não é fator hormonal, normalmente tem também linkado aí com estresse. Porque se for um fator hormonal, se ele não repor esse hormônio, né, se ele não for lá repor testosterona, não vai adiantar. Mas se não tem esse fator hormonal, se está muito ligado ao estresse,
Esse homem precisa desestressar. E por incrível que pareça, o sexo vai desestressar esse homem, mas ele não vai procurar. Mas essa mulher, ela precisa chegar de uma maneira a tomar a iniciativa sem, eu falo castrar esse homem. Porque se ela toma todo lugar, do homem da relação, vai ter uma ruptura. Esse homem perde função, né? Esse homem não sente que ele é importante para essa casa, para esse lar. Então, se ele percebe que essa mulher resolve tudo, que ela não precisa dele, ele vai cada vez mais ter menos libido. Agora, deixa essa mulher pedir o que ela precisa. Não é mandar nele, é pedir o que ela precisa. Deixar que ele tome iniciativa, que ele resolva as questões que precisam ser resolvidas, para que ela também o admire e para que ele veja função naquele lar. Pronto. Percebeu que ele tem função, ele percebeu uma mulher mais vulnerável, mais aberta a ele, a libido dele vem. Então, cada um se estimula de maneiras diferentes. Se essa mulher chega até ele com carícias, mas o homem não quer carícias só por carinho, não. Ele quer carícias diretamente na parte que é importante. Eu falo que a única parte que eles querem é o estímulo, né? Que é no órgão genital. O homem, se você falar assim, onde você quer carinho? Ele sempre vai escolher o mesmo lugar. A mulher não, eu quero na nuca, eu quero no pescoço, eu quero no pé. O homem não, é só no pênis. Então, cada um quer de uma forma, mas é possível, se você compreender a realidade que tá passando, que o homem está passando, que a mulher está passando. Aquele que está com baixo libido, né? A realidade que ele está passando no momento. E conhecendo o seu companheiro, oferecer os estímulos necessários, é possível se reencontrar, né? Conectar novamente, buscar essa intimidade, para que finalmente o casal possa se conectar fisicamente, né? Que é o sexo propriamente dito. Nossa, igual a gente está falando aqui, menina, é muita gente, é muita reclamação a respeito. A gente vê que os casais, por falta de conhecimento, às vezes acontece o afastamento, acontece muitas das vezes da separação, né? Às vezes reclamam muitas das vezes por que é que está acontecendo, não entendendo a própria condição. Você falou algo muito importante que é sobre essa vulnerabilidade da mulher. Uhum. Sabe? Ela se sentir acolhida, amada por aquele homem e demonstrar isso, que o homem, ele gosta de ser a parte forte do relacionamento. E a mulher, muitas das vezes, ela inibe o homem, né? Porque nós, hoje, no século XXI, nós temos muito aquela imposição, né? Nós vamos para a vida e a gente quer fazer, quer acontecer. Hoje as mulheres são mais desenvolvidas no campo social, profissional. Hoje as mulheres, elas querem mesmo esse desenvolvimento. E, muitas das vezes, a gente está lá dentro de casa tendo o mesmo comportamento que a gente precisa de ter fora. E isso atrapalha muito o relacionamento. Porque é eu que decido, é eu que quero, é desse jeito, faz assim. E a gente tem que dar essa liberdade para o homem também. Uhum. Você falou tudo. É bem isso. A energia, essa energia de resolver, de direcionar, de dominar, tem que ser para o trabalho. Homem e mulher, não há problema nenhum da mulher trabalhar fora, dela fazer esse movimento para fora de dominância. O problema é quando ela confunde e faz isso que você descreveu. Traz essa energia para dentro de casa. Quer ver uma coisa básica que às vezes eu preciso treinar lá em consultório? A mulher a pedir. Pedir. Porque ela consegue mandar, ela quer que o homem faça do jeitinho que ela viu. Não, é desse jeito aqui, ó. Só você fazer isso, fácil. Faz isso. Ela quer que faça, inclusive, do jeito que ela está sugerindo. Isso não é pedir. Isso é dar ordens. Exatamente. Agora, o que seria, então, pedir? Se ela apresenta para ele o problema, o homem automaticamente vai buscar a solução. Tanto que quando a mulher está ali, tá acontecendo isso, aquilo, outro homem está pensando assim, como é que eu posso ajudar ela a resolver esse problema? Então, se ela apresenta o problema e entrega para ele, olha, como que você acha que eu resolvo isso? Eu pensei em fazer isso, você consegue ver se é dessa forma mesmo que eu deveria fazer? Ou me traga sua percepção sobre isso que eu estou passando? Não é regra, mas é comum que a mulher seja mais emocional e o homem mais racional. E às vezes para resolver um problema a gente tem que sair da emoção, não calar a emoção, mas minimizar essa emoção e olhar para o lado racional.
de forma prática para tomar uma decisão e para resolver um problema. Porque quando a gente está inundado de emoção, ela nos distorce a percepção, às vezes deixa muito mais intenso do que é de fato uma situação. E ela não vai ser resolvida. Agora, se você coloca duas pessoas para olhar para o problema ser resolvido, você já amplia em 100% a percepção sobre aquilo que precisa ser resolvido. Então, entregar para esse homem e dizer, o que você acha? E muitas mulheres se arrepiam quando a gente fala sobre vulnerabilidade. Vulnerabilidade não é fraqueza. É simplesmente... Falo muito sobre isso também. É a mulher se colocar no lugar dela. Né? O homem, ele tem uma estrutura física para aguentar pancada mesmo. Deixa ele tomar pancada. E nós, como vasos mais frágeis, né, que possamos usufruir outra coisa. Quando eu falo de vulnerabilidade, as mulheres falam assim, que é isso? O homem não aguenta um parto. Eu falei, de fato, porque nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de cada um ocupar o seu lugar e permitir que o outro faça o seu lugar, né? Troque. A gente ganha muito quando os dois estão trabalhando juntos, né? Quando homem e mulher estão trabalhando junto. E o reflexo disso é no sexo. Porque quando o casal está desconectado, a primeira área que vai sofrer é a área sexual. Verdade. Né? O conflito vai aparecer, ele é o termômetro da relação, como se diz, né? O sexo é o termômetro da relação. E pensar, né? Às vezes eu preciso convencer as pessoas de que sexo é bom. Vê se pode uma coisa dessa. É absurdo, né? Tem vários benefícios. O sexo tem vários benefícios. E às vezes, quando você explica que, por exemplo, aliviar a dor, né? A tradicional dor de cabeça. Não, eu não quero hoje não, porque eu tô com dor de cabeça. Se o sexo alivia a dor e você tá com dor de cabeça, vai fazer sexo. Para poder te relaxar. Os homens usam isso muito bem. Quando eles estão tensos, eles procuram sexo e relaxam. A mulher não. A mulher fala, tô estressada, não me procura. Ao invés de aproveitar isso para poder trazer o relaxamento. Tô cansada. Reduz a ansiedade, te faz dormir melhor. Porque como tem aquela liberação de tensão, principalmente quando tem o orgasmo, você vai dormir melhor. Tá com insônia, cutuca o marido e fala, vamos, me ajuda a dormir aqui, ó. Me ajuda a liberar um pouco aqui dessa tensão para eu poder dormir. O povo gosta muito do queima-caloria, né? Nosso sexo queima calorias. E é uma beleza, queima mesmo. Você já sai de lá suado, já. Tem estudo que diz que um sexo bem feito corresponde a 6 quilômetros de caminhada. Nossa. Que é referente a um sonho de valsa, né? Um bombonzinho. Né? Quando você olha na caloria de coisa de comer, você fala assim, só isso. Mas pensa, 6 quilômetros de caminhada, um sexo bem feito. Mas não é aquele que você fica por baixo só ali esperando, com a mãozinha na nuca esperando, não. Tem mulheres aqui, vocês têm que trabalhar também, uai. Quando você vai por cima e gasta e soa, aí sim queima caloria. Tem uma posição ideal, Grazi, que você pode indicar para as mulheres? Olha, quando fala de posição sexual, eu fico até mais empolgada, assim, porque meu trabalho de conclusão de curso, da graduação de sexualidade, foi sobre posição sexual. Então, eu pesquisei ali uma série de casais, falando de algumas posições, qual é a preferida dos homens e qual é a preferida das mulheres. As mulheres, elas têm uma tendência a preferir posições mais familiares. O tradicional papai e mamãe, ou conchinha, né? O conchinha é como se fosse o papai... Como se fosse o de 4, só que deitado de lado, né? Então, as mulheres preferem essas posições mais acolhedoras, mais que tem contato de pele com pele. E o papai e mamãe que tem o contato olho no olho. Os homens, não. Os homens preferem a posição tradicional de 4. Eles falam que conseguem ver melhor, né? Ter o contato ali, ver... Contato de pele, tem a questão da dominância também. Até porque o homem também é muito visual, né? Exatamente. Então ele tá querendo que você se mostre lá na hora. Isso. Só que tem uma questão. A posição preferida deles é a posição que faz com que os homens ejaculem mais rápido. Então o homem vai gozar mais rápido da posição de 4, mas é a preferida deles. Acho que até por isso, né? A mente vai tão longe que eles acabam indo rápido, né? Mas essas posições... elas são as preferidas. Não quer dizer que o casal vai ter um bom desempenho nelas. Como eu disse, se o homem tem ejaculação rápida e vai para a posição que é preferida dos homens, ele vai gozar mais rápido ainda. Então, é ideal que o casal experimente.
Veja uma posição, outra até que seja confortável, porque isso também vai depender do tamanho do órgão genital do homem, do ângulo de penetração, de onde a mulher quer que esse estímulo aconteça. Tem posição, por exemplo, com a mulher por cima, que é essa que eu estou estimulando as mulheres a fazer, que facilita o orgasmo, porque na hora que ela faz o movimento é como se ela estivesse encostando o clitóris, roçando o clitóris na hora da penetração. Então isso vai ajudar, vai fazer com que ela tenha um orgasmo mais rapidamente. Tem outros fatores também que vão estimular o orgasmo, mas assim, falando de posição, o casal precisa experimentar e descobrir qual que é a preferida e por quê. E claro, como ele envolve duas pessoas, saber qual que é a preferida dos dois, né? Dos dois, não é só de um não, viu, mulherada? Isso, tem que ser para os dois, agradar os dois públicos. Até porque o sexo, quanto mais estímulo você dá, mais potência tá ali e mais prazer você vai sentir. Isso. Tem tantas vantagens, eu fico pensando aqui nos benefícios, tantas vantagens do sexo, por exemplo. Você sabia que homem que faz mais sexo, ele tem mais prevenção quanto ao câncer de próstata? Se ele faz mais sexo, ele tem mais chance de não desenvolver. Principalmente se tiver um histórico familiar. Claro que isso não inibe ele de ir lá fazer o exame, o controle, né? A partir dos 40 anos tem o exame de sangue, a partir dos 50 já vem os outros exames, que é o exame de toque, que os homens têm preconceito quanto a isso, né? Mas a mulher se cuida mais, o homem se cuida menos pensando nisso. A mulher vai todo ano, né? Quando não vai de 6 em 6 meses no ginecologista. Agora pergunta para o homem a frequência que ele vai no urologista. Quase nunca, né? Quase nunca. É só quando tem um problema. Mas o sexo previne. Previne, no caso, para a mulher, ele fortalece a musculatura pélvica. Então, quanto mais sexo você faz, mais forte é o colo, pensando na bexiga, que é o que segura, sustenta a bexiga, né? Então, a chance da mulher fazer mais sexo e fortalecer essa musculatura faz com que ela tenha menos escape de xixi quando fica mais velha, porque toda a musculatura fica flácida, né? Toda a musculatura tem que ser treinada, inclusive a musculatura pélvica. Então, o sexo ajuda a fortalecer ali a musculatura pélvica. Tem outros exercícios que podem ser feitos. Eu lembrei, pompoarismo? Pompoarismo, ela também é ótima, né? Para poder fazer aquele movimento, né? Isso, exercício de aperta e solta. Aperta e segura. Nós estamos aqui conversando, enquanto estamos conversando, podemos exercitar, ó, ficar que ninguém vê, né? Ninguém nem tá imaginando. Ficar aqui, aperta e solta. Tem as profissionais dessa área, que são as fisioterapeutas pélvicas, que são bênção demais na vida das mulheres. Elas têm exercícios de fortalecimento dessa musculatura, não só para o escape de xixi, mas para ajudar a aliviar a cólica, né? Mulher que tem muita cólica, aumentar a libido, porque quando você tá aqui, tô desanimada, faz exercício de pompoarismo, faz a contração aí, que você leva sangue para a região, a sensação de lubrificação, de excitação vem automática. Então, aquelas mulheres que estão assim, tá aí, mas brocochô, não tá querendo fazer sexo, faz aí, ó, aperta, solta, faz durante o período e perceba se não estará mais disponível, se não vai ter mais lubrificação. Então, tem várias vantagens. Eu oriento a quem tem algum tipo de dificuldade, seja na questão do segurar o xixi, seja na parte da libido, procura uma fisioterapeuta pélvica. Tem ótimas aqui em Betim. Olha aí, ó. Tá aprendendo? Vamos lá, deixa eu falar com vocês. Se vocês quiserem fazer um podcast aqui no Vitrine Rec Studio, o link vai estar na descrição. E quiser vir falar aqui um pouco, você pode ter várias informações para poder trazer e você pode usar aqui o estúdio para poder estar fazendo. Continuando o nosso papo aqui, menina, eu falo assim... são tantas informações, né? Tanta coisa que a gente quer perguntar. Eu acho que esse podcast poderia ser, no mínimo, 2 horas. Aí eu queria, mudando um pouquinho de assunto, gente, tantas coisas assim, eu acho que eu aprendi muito. Se você aprendeu, fala lá para nós, com a Grazi.
Falando nisso também, o link dela também vai estar na descrição. Vou deixar lá para vocês conhecerem o canal. Fala aí, Grazi, o canal de novo para nós. É psique.g, tanto no YouTube quanto no Instagram. No YouTube tem os vídeos falando de conteúdo de relacionamento, falando sobre sexualidade. E no Instagram eu mostro um pouco da rotina, trago alguns assuntos do momento, mas também conteúdos voltados para sexualidade e relacionamento. Então, assim, ó, eu queria falar uma coisa aqui que eu acho assim que é uma... Como é que é? Vai dar polêmica. O que você acha com os filhos? Nós devemos, como pais, ou trazer essa informação para os filhos, ou você não acha adequado? O que você acha? Você fala de conversar sobre esse tipo de assunto, né? Sim. Olha, eu acho que tem que ser de acordo com a curiosidade, de acordo com a faixa etária. Tem pais que têm dificuldade de falar de sexo. Se você tem dificuldade de falar, como é que você vai abordar isso com o filho? Então, primeiro, eu tenho que resolver sobre esse assunto comigo mesmo. Depois que eu já tenho mais facilidade disso, né, com autocuidado, autoconhecimento, assim que eu resolver internamente, aí sim eu estou preparado para trazer qualquer tipo de dúvida para o filho. E sempre levando em consideração faixa etária e o que foi perguntado. A criança, ela sempre vai trazer algum tipo de pergunta, né? De acordo com o contexto que ela está vivendo. Às vezes não na escola, às vezes um coleguinha, né? Vem lá a criança pequenininha, a mãe do coleguinha tá grávida. Aí a criança olha, então a mãe tá grávida e a criança assim, como é que essa criança vai parar aí dentro? Aí pronto, começam os pais a passar aperto. Era uma pergunta da minha filha, eu lembro quando ela tinha uns 4 aninhos. Aí ela perguntava, mãe, mas eu queria saber uma coisa. Como que é que o bebê fica aí dentro? Ai, meu Deus, que dificuldade para poder responder. É a hora que arrepia, né? Oh, meu Deus, o que eu falo? E agora? Até que tanto que eu posso falar para não atrapalhar, né? Até a saúde mental e ela começar a entrar nesse processo, né? Muito cedo. É algo que os pais, eu acho que tem muita dúvida, né? A começar com o que a criança sabe ou o que ela imagina. Sempre pergunte para ela primeiro. Como que você imagina que seja? Deixa ela trazer a ilustração, a criatividade dela primeiro, antes de você explicar. Depois traga de uma maneira lúdica, ilustrativa, lúdica e bem o básico de acordo com a idade, né? 4 anos você vai falar bem básico, né? Tem pais que usam assim, é uma sementinha que é colocada, não é assim? Uhum. Eu acho que eu levei para isso aí. Eu acho que eu levei para cegonha. Eu achei interessante, uma professora minha, em 2019, ela lançou um livro. Hoje ela já não está mais conosco, né? Ela já faleceu de câncer, mas a Mariana de Lácio, ela escreveu um livro que é ilustrativo, falando sobre de onde vêm os bebês. É uma história da Joana. E ela conta de maneira belíssima, de forma, como uma revistinha com pequenas frases ali para a criança entender de onde vêm as crianças. E aí a gente precisa desses recursos. Às vezes uma historinha, às vezes você conta em forma de história, mas com um mínimo de informação. A criança não precisa saber da relação sexual dos pais para poder saber de onde vêm os bebês, né? E à medida que vai crescendo, você vai acrescentando a informação até que ele saiba como lidar com isso. E olha só, se você não conta, essa criança cria. E se ela não cria, alguém traz a informação e às vezes de forma inapropriada. Então, é melhor que venha dos pais, é melhor que venha de um ambiente seguro, é melhor que ela saiba que ela pode perguntar em qualquer momento, em qualquer fase, qualquer coisa que ela tiver dúvida, porque a garantia que você vai ter, que a sua filha, o seu filho vai ter a informação correta, porque veio de você. É melhor, muito melhor. Muito melhor, com certeza. E tem um outro fator, né? Às vezes os pais têm comportamentos, claro, sem informação e sem saber, que adiantam essa criança precocemente para esse universo. Por exemplo, tem pai que dá beijo na boca da criança. Dá o choquinho, dá o beijinho lá na criança, achando que isso é expressão de amor. E, na verdade, ele está despertando aquela criança sexualmente antes do tempo. Porque no cérebro dela, ela está registrando aquilo como um tipo de afeto. Pensa só, será que ela pode beijar qualquer pessoa que ela gosta?
A criancinha que foi colocada, por exemplo, lá na salinha, na hora que você vai lá pro culto, a criança foi colocada na salinha. Ela ama a professora que fica com ela. Ela pode ir lá e dar um beijo na boca daquela professora? Não pode. Mas ela aprendeu isso em casa. Verdade. Ela aprendeu que isso é forma de carinho. Então, os pais precisam ensinar, até para ensinar essa criança a se proteger de um possível abuso. Do que é parte íntima, do que pode e não pode. Que beijo na boca é só quando ela for adulta. Então, se eu faço com o meu filho pequeno beijo na boca, ela vai entender que pode fazer com qualquer pessoa. Eu já estou colocando essa criança exposta. Quer ver um outro detalhe? Os pais pegam a criança e colocam para dormir no meio do adulto. A criança registra no cérebro, dependendo da informação que ela capta ali naquela cama, como se ela tivesse sofrido um abuso sexual. Porque o homem ele tem cerca de 5 a 7 ereções ao longo da noite. Isso é o homem saudável. Ele vai ter ereção e vai perder ereção várias vezes. Aí a criança está lá deitada. Ela desperta durante a noite, tem um micro despertar e encosta. Ela encostou ali, ela não sabe o que é aquilo. Mas já vai despertar ela para um assunto que ela não está preparada. Outra coisa, adulto saudável tem sonho. E a gente tem sonho erótico. Mesmo que a gente não lembre. Né? Quando você está muito tempo restrito, o homem tem até a poluição noturna, né? Que ele ejacula dormindo. A mulher pode ter um orgasmo dormindo. Então, a criança está ali deitada junto com aquele casal, você tem um sonho desses. A criança escuta grunhidos, ela percebe movimentos corporais, já registrou aquilo como abuso. Liberou feromônio, né? Que é um hormônio, liberou aquilo, a criança captou como abuso. E aí a criança às vezes cresce com comportamentos de quem foi abusado e não sabe o que aconteceu. Quer ver? Antigamente, as famílias mais pobres, às vezes, dormiam todo mundo no mesmo quarto. E o casal tinha o seu momento de intimidade, às vezes, com a criança dormindo, achando que a criança não estava vendo. E, no entanto... Tá ali captando tudo. Exatamente. Né? Eu já atendi uma paciente que chegou com disfunção sexual porque ela não suportava o gemido durante a relação sexual. Ela lembrou, durante o tratamento, que ela dormia ali no quarto todo mundo, né? E ela acordava às vezes à noite com a mãe gemendo na hora da relação sexual dos pais, que ela não sabia que era relação sexual e que depois, quando ela lembrou, falou, é isso. Então ela criou uma repulsa. Agora pensa, você está na relação sexual, sentindo prazer, não pode fazer barulho. Então quando ela ia manifestar, ou o marido manifestava qualquer tipo de grunhido, aquilo ali travava ela sexualmente por um trauma que os pais nem imaginam que causaram, né? E talvez nem lembrem. Agora, você imagina, tanto com as crianças, né, que é ali naquele meio, quanto para esses pais. Imagina quantas mulheres, às vezes, não quero fazer porque ele vai ouvir. Às vezes o homem está ali naquela loucura ali e olha o contexto. Todo errado. Se você vai se preparar para uma intimidade, é a dois. Tem que ter essa separação. Uma falta de liberdade também, de se expressar. Pensa, você tem que fazer lá igual o prisioneiro, coladinho lá. O negócio é para você sentir prazer, no entanto, cadê o prazer se você não pode colocar o prazer para fora? Exatamente. Né? O homem, por exemplo, às vezes o homem ele tem que reter todo... Às vezes ele quer lá, né, se expor, ou a mulher, como? Não tem como. Não pode chamar a esposa de gostosa, não pode apertar, não pode fazer nada. Porque tem criança por aqui. Então, o ideal é criança no quarto dela, se for possível, com porta, né? Põe a criança lá, tranca a porta do quarto. A criança precisa saber. Porta do pai e da mãe tá fechada, é um momento de intimidade, não interrompa. Bata na porta, peça permissão para entrar. Esse tipo de limite começa desde muito pequenininho, né? Para que o casal mantenha o seu momento de intimidade, saiba que às vezes é até uma DR que você está precisando ter. É verdade. E as crianças estão ali passando, ouvindo conversa de adulto. Não, fecha a porta, mas não vai conversar de coisa difícil na cama, não. Coloca uma cadeira do lado, porque senão se associa. Cama é lugar de dormir e de fazer sexo. Se você faz qualquer outra coisa em cima dessa cama, você pode associar e criar algo ruim sobre o sexo, porque lembra da briga anterior, do que o homem falou, do que a mulher falou na hora do sexo, e aí travou sexualmente. Então, até isso é um detalhe. Dica muito importante, hein, gente? Essa dica aí, ó, é de ouro. Não vamos brigar em cima da cama. Isso.
quer conversar, senta do lado, cria seu momento de intimidade ali, conversa, né? Você precisa de um momento de vocês para poder colocar isso para fora, né? Porque casamento não é só flores, né? Tem os alinhamentos tem os ainda. alinhamentos ali. Nós, né, que tá aí casados, a gente sabe que a gente precisa de ter momentos de conversa, de DR, né? Isso. Tem que discutir a relação, fazer os alinhamentos para continuar fluindo para a mesma direção, né? O casal precisa ir na mesma direção e não é só sexualmente. É nos seus projetos, na vida profissional de um e do outro, precisa ir na mesma direção. Porque no meio do caminho, se esse casal começa a se distanciar, essa relação vai ter uma tendência a acabar. E o sexo, a falta de sexo vai ser só um sinal de que isso já está acontecendo. Tem muitos outros fatores aí que precisam ser olhados. Às vezes as pessoas querem uma resposta direta, né? Eu tô querendo me separar, o que eu faço? Não, tem tanta coisa em torno disso. A minha vida sexual tá ruim, o que eu faço? Tem várias coisas que precisam ser observadas que é caso a caso. Por isso a importância de buscar um acompanhamento individualizado. Para que você trate o seu caso, deste casal, um conhecendo o outro e fazendo os ajustes necessários para melhorar a vida afetiva e sexual. Às vezes você vai pensando na sexual, mas a afetiva também precisa de ajustes, né? A boa e velha comunicação é que faz toda a diferença para o alinhamento do casal. Eu vejo que às vezes nem é o amor que está faltando no relacionamento. Muitos casais se separam amando loucamente um ao outro. E depois volta, eu penso muito nisso, sabe? Depois volta, já se relacionou com outras pessoas, já teve outras famílias e um alinhamento, procurar uma pessoa adequada, né? Que é um profissional da área. Olha o quanto que vai ajudar. Sim. Porque, fazer tudo o que porque vai fazer vai alinhar, ele não vai só chegar ali, não, deixa eu saber o que está acontecendo na sua vida sexual. Né? E tantas pessoas que eu vejo homens com essa dificuldade, e uma outra dificuldade é o quê? Falar aquilo que ele espera dessa mulher, demonstrar que aquilo tá trazendo um sofrimento para ele. Uma coisa muito importante que eu queria trazer também é sobre a conscientização. Esse mês de maio é o mês, né, da conscientização, né, da violência sexual de criança e adolescente. Do abuso, né? Do abuso. Então, a gente tem que se atentar a isso também, com as crianças, com adolescentes e até com os adultos, por que não? Né? Porque até quando, até onde... Feminicídio aí, né? Rola muito na mídia, feminicídio, isso é uma forma de abuso. De abuso também. E até onde o relacionamento ele tem que caminhar para a mulher ceder ou para o homem ceder. E a gente tem que pensar nisso. Porque pode acontecer também de tá acontecendo um abuso ali. Da mulher, de uma imposição de que tem que ser ao invés do cuidado. A mesma coisa do homem. Às vezes a mulher trabalha muito, está muito cansada, ele não está entendendo a condição da mulher. E é preciso ter uma conversa. E pode caminhar para dentro desse abuso, porque você é obrigada. E também tem a questão do abuso real, né? O abuso mesmo, da criança, do adolescente. Né? Enfim. Quando se trata de abuso, hoje em dia as pessoas compreendem melhor, porque eles acreditam que era violência, né? Violência sexual. Não é. Às vezes, a forma com que você tem esse contato é direcionado para a criança, para ela já é um abuso. Não somente isso que a gente falou anteriormente, mas eu tenho uma paciente que um motoqueiro parou ela na rua e falou algumas coisas para ela e queria agarrá-la, e isso foi o suficiente. Ele não encostou nela. Só essa ação por si já registrou nela como um abuso, quando criança, porque aquilo foi muito para ela. Pensa uma criança sendo encurralada numa rua deserta, dizendo, vem aqui. Ela saiu correndo, conseguiu se livrar, mas o registro de abuso ficou. Isso é o suficiente para que ela registre como abuso. A gente tem que pensar que a criança tem muitas conexões neurais ali. Às vezes ela entra num ambiente e ela acha assim, nossa, que grandão. E às vezes o ambiente nem é tanto, porque tudo para a criança é muito grande, muito intenso. Então, às vezes um pequeno gesto pode gerar esse comportamento abusivo. E nós, como adultos, temos obrigação de proteger as crianças. Não é o que acontece. Né? Tem muita gente que tem um comportamento aí que fere as crianças.
Mas se nós queremos ter adultos saudáveis, a gente precisa proteger nossas crianças. E isso começa dentro de casa, com a prevenção, com a instrução, com essa liberdade de comunicação para que a criança busque socorro nos pais. Já pensou se a criança passa por algo do tipo assim e ela não tem liberdade para falar: mãe, aconteceu isso comigo, pai, fizeram isso comigo. Nem para ela se sentir protegida. Porque dentro da cultura do abuso, normalmente o abusador ele é protegido pela família. Quantos e quantos relatos de meninas que tiveram coragem de falar com a mãe e com o pai, e quando exposto na família era, por exemplo, um tio, os avós vieram e protegeram esse tio, e a criança ficou vulnerável, exposta. Então tem vários fatores que a gente precisa mudar como cultura, como pessoa, em busca dessa proteção. A religião também traz muito isso, né? De esconder aquilo que está acontecendo dentro da família como um meio de camuflar, para não expor, para não trazer a questão... Não trazer escândalo, né? E a gente tem que pensar sempre, acima de qualquer coisa, quem precisa de proteção é a criança. O adulto não pode usar o poder que ele tem para subjugar essa criança. Na verdade, precisa proteger e observar como essa criança está se sentindo naquele contexto. Às vezes, no contexto dos pais ali, ó, os pais que estão em conflito, o marido que está agredindo a esposa, às vezes verbalmente acha que não tem nada a ver e a criança está absorvendo tudo. E olhando para aquela dinâmica e acreditando que é aquilo que ela merece. Crescendo achando que é isso que ela vai merecer. Por isso tem tanto histórico aí de feminicídio. Verdade. Relacionamentos que não fluíram bem, ainda continuaram juntos, porque tinha que continuar juntos. Essa criança foi vendo. Quando cresce, se torna também abusador, abusadora. Então, assim, tem muitos fatores, mas a nossa função é proteger as crianças, acima de tudo. É tão importante, né? A conscientização, entendermos todo o contexto, né? Porque a ignorância, não estou falando que a pessoa seja ignorante no sentido de falta de instrução mesmo, né? O problema é o conhecimento, porque quanto mais você conhece, você entende que quando existe o abuso, é necessário que se separe ali. Eu estou vivendo assim, entre aspas, né? Na onde eu trabalho lá, uma situação de uma irmã que percebeu o abuso do irmão e que a família está ali segurando e o contexto está bem puxado. Por quê? Como falar? Então, é bem complicado. É bem complicado a dor dessa pessoa, porque adoece quem precisa de falar, a pessoa já está adoecida. Porque a pessoa que tem esse transtorno de abuso, ele já está adoecido. A pessoa que está por fora também está adoecida, porque como falar? E olha que coisa impressionante, Leila. A cada 5 mulheres, 4 sofreram abuso. Em maior ou menor grau. Muitas não lembram, mas 4 pelo menos. Olha o índice como é alto. E quem foi abusada, normalmente tem dificuldade de proteger uma criança, por exemplo. Se eu fui abusada, às vezes eu estou diante de uma situação de abuso e não consigo visualizar para proteger a criança. Só quando a gente se trata e resolve essas dores, traumas. Eu tenho até uma série de vídeos no Instagram falando sobre um livro que eu acho fantástico, como superar abusos e maus tratos. São 38 frases para você refletir. Esse livro é ótimo, para você refletir, e a cada frase você vai assentando essa informação e vai superando o trauma do abuso e do maus tratos. Então, eu tenho essa série de livros, faço isso no consultório com os pacientes, para que consiga superar. Porque se eu não consigo superar, se eu vivo presa ao passado, a esse trauma, a chance da minha criança estar exposta é muito grande. A chance de eu escolher um companheiro abusivo é muito grande. Porque lá atrás, na infância, eu aprendi que era isso que eu merecia. Tem muito a relação com a culpa. Até essa criança se tornar um abusador. Sim, é possível também. Mas tem muito a relação com a culpa, né? Ela sofreu o abuso e ela se sente culpada por ter sofrido aquilo. E aquilo ali, quantos transtornos vêm a partir daí, né? Quantos adoecimentos, depressão, gente. Depressão, ansiedade, agressividade, comportamentos agressivos, tudo isso por causa de abuso. Por conta de abuso. E não está ali, as pessoas não estão se atentando
a essas dores dessa criança. O que é que ela está sentindo? Às vezes o adolescente mesmo, ele está tendo um comportamento agressivo. De se automutilar. Automutilar. E aí os pais, não, é coisa de adolescente, isso é normal. Vai ver por trás daquilo, o que está acontecendo. O que aconteceu com aquela criança. É importante nós analisarmos, a gente ter essa consciência de cuidado, mas não só um cuidado... às vezes a gente acha que o cuidado é só na aparência ali, né? Mas é o cuidado com a saúde mental daquela criança. É o acolhimento, é a instrução. Ouvi-lo, né? É o limite. Às vezes você pôr limite, você está expressando muito mais amor e dizendo, conta comigo, eu te protejo, inclusive de você mesmo. Né? Colocar limite para uma criança é uma expressão de amor e hoje os pais acham que de permitir, né? Permissividade, isso, né? É a expressão de amor e não é. Deixar tudo não limita e eles ficam perdidos na própria realidade deles. Né? Ficaremos, assim, morrendo de vontade de conversar mais. Foi uma conversa maravilhosa, aprendi muito com você, foi um prazer mesmo. Posso falar com você que há muito tempo eu queria fazer isso, mas acabou que agora que a gente está com os podcasts, mas foi, assim, maravilhoso essa conversa. Eu queria passar para você. Eu agradeço muito o convite, né, por esse momento, por poder compartilhar um pouco do meu dia a dia, do meu conhecimento aqui com vocês, né, com todos vocês. Caso tenha alguma pergunta, dúvida, pode mandar lá no Instagram que eu respondo, pode mandar aí nos comentários do podcast que eu vou estar ligada para poder responder também. É um prazer estar aqui com vocês e precisando, psique.g, me chama lá no Instagram, que a gente conversa, né? Que eu entro em contato com vocês e a gente conversa. E se precisar, gente, de atendimento nessa área da sexualidade, a Grazi tá aí, ela é psicóloga clínica, né? Isso. E ela tá aí para poder fazer a diferença na vida do casal. Ou se você quiser trabalhar no individual, você atende também, Grazi? Também, atendo casal, individual, online e presencial. Então, ela tá aí, pode contar com ela, eu vou deixar lá o link para vocês. Então, eu queria também lembrar que a Tatá hoje está me vestindo com esse vestido maravilhoso. Gostei demais. E a loja dela é ali no Romero Gil. É muito boa, gente. Vai lá. Hoje também eu queria falar com vocês que nós estamos, mais uma vez aqui, falando de conexões saudáveis, mas cada dia mais a gente pode trazer mais informação para você, falar o quanto que é importante o conhecimento. Quanto mais nós conhecemos, mais a nossa mente se abre, mais conexões saudáveis nós teremos. Ficaremos por aqui e até a próxima!